abençoe. A gente vai ter hoje a terceira mensagem da série Desconforme-se. E nós vamos falar hoje sobre um tema... o Davi pode ir. Davi, pode ir lá para a salinha. Esqueci, né? A gente vai falar sobre o desconformando-se do relativismo. E esse é um tema tão difícil, tão complicado. Meu desafio é torná-lo um pouco mais fácil, mais acessível, mas nos nossos dias é um grande desafio a gente pensar sobre isso, a gente discutir sobre isso, porque a grande pergunta que fica para nós é: será que existe, de fato, uma verdade? Né? Se tem algo cristalizado na mente pós-moderna, e todos nós, não se engane você, todos nós somos em maior grau ou em menor grau pós-modernos. Não tem como. Não, mas eu não sou influenciado. Não tem jeito, nós somos. O mais cristão dos seres humanos vivo é um pós-moderno porque vive na pós-modernidade. Nós somos fruto do nosso tempo. Nós somos fruto da nossa época. E se tem algo que hoje é martelado nas séries, nos filmes, nos livros, nas aulas, nas universidades, que é martelado na cabeça das pessoas, nós nascemos nesse mundo, é que não existem verdades absolutas. Você quer ser classificado como politicamente incorreto, você quer, o termo da moda, né? Você quer ser cancelado nas redes sociais, você quer ser olhado com desdém na sua empresa, na sua faculdade, como um intolerante, como alguém de mente fechada, é você defender que existe uma verdade que é, claro, superior a outras opiniões. Né? A pessoa fala, não, peraí, tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas você tem que respeitar a minha, e por se tratarem de opiniões, estão em pé de igualdade. Então você fica na sua, eu fico na minha, como diz aquele famoso cântico do país, né? Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Vocês conhecem esse hino, né? E no nosso mundo tudo é relativo. Tudo é relativo. E depende do ponto de vista sobre o qual nós estamos olhando, para o qual nós estamos olhando e sobre o qual nós estamos analisando. A Hannah Arendt, a grande escritora israelense, que escreveu muito ali no pós-Segunda Guerra Mundial sobre totalitarismo, sobre regimes ditatoriais, uma mulher, uma autoridade no assunto, ela diz o seguinte no seu livro Origens do Totalitarismo, de 1951. Esse livro já tem 71 anos que foi lançado. Ela diz assim: o súdito ideal do governo totalitário não é o nazista convicto, nem o comunista convicto, mas aquele para quem já não existe a diferença entre o fato e a ficção. Isto é, a realidade da experiência e a diferença entre o verdadeiro e o falso. Olha só, ela está dizendo, o mais perigoso, o súdito ideal para regimes totalitários, como na época dela, um Hitler, um Stalin, para pegar dois lados políticos, igualmente cruéis e destruidores. Ela diz, não é o convicto radical, é aquele para quem não importa se isso é verdade, se é mentira, para quem não... A coisa é a massa de manobra, é a pessoa manipulável, é aquela que vai na onda, é o famoso Maria vai com as outras. E nós vivemos dias que o sentimento de nacionalismo, a coisa do meu país, e cá entre nós vivemos dias de intenso, vamos dizer assim, movimento de refugiados. E o movimento de refugiados causa, nos países que recebem os refugiados, um sentimento de estão invadindo a minha casa. O que isso faz? Levanta o sentimento de nacionalismo. Nós somos o país tal, nós somos o povo tal. Nós estamos acompanhando aí a guerra na Ucrânia, e ali, para nós, talvez, que estamos um pouco distantes, seja tudo meio confuso, né? Meio, tudo igual, tudo ex-União Soviética. Não, ali para eles, cada país, cada povo é diferente, os costumes, a cultura. Tanto que dali da Iugoslávia já saiu, quantos países já saíram dali? Montenegro, Sérvia, agora Kosovo e tantos outros. Eu me lembro que eu traduzi uma missionária de Kosovo em 2008, e ela falou assim, Kosovo compra as novelas brasileiras, mas o Brasil, não reconhece diplomaticamente o meu país como uma nação soberana. Ela falou, lá canta Roberto Carlos na novela, na televisão, mas o país de vocês não reconhece o meu povo como um Estado soberano.
E ali a gente vai vendo que vão levantando. A guerra da Ucrânia tem tudo a ver com isso, né? Quem é de direito, quem é dono da terra, quem não é, que povo que é, origem de quem. E a gente começa a ver essas coisas. São dias terríveis que nós temos vivido. Nós temos vivido dias de medo das mudanças sociais, a xenofobia, né, que é o ódio aos estrangeiros, né, o ódio aos estrangeiros. E isso está aumentando no mundo, fazendo o quê? O que acontece quando o mundo está instável? As pessoas se trancam nas suas bolhas. Então, o que é o movimento natural? Presidentes e primeiros ministros de ultradireita sendo eleitos para trancar as fronteiras, para fechar as fronteiras. O que está acontecendo na Inglaterra? A Inglaterra fechando as fronteiras, falando, não, a gente não quer a comunidade europeia, a gente está olhando para a gente, vamos cuidar da gente, vamos fortalecer. O mundo que nós temos vivido é um mundo que agora está dando passos para trás da globalização, nesse sentido, com medo de perder a sua soberania. E aí o que acontece? As pessoas vão se trancando, cada vez, olha essa imagem, se trancando nas suas bolhas, perdendo a noção da realidade. A gente já falou aqui nas últimas 2 mensagens que muito da realidade que a gente vê e enxerga, hoje a gente vê através das redes sociais. E é interessante porque o algoritmo da rede social, ele não quer saber se ele é de esquerda, de direita, se você é bonzinho, malzinho, não quer saber nada. Ele quer saber que você esteja lá, clicando e participando. Então, o que acontece? Ele vai te mostrando cada vez mais conteúdo que você quer ver. Mais tipo de conteúdo que você já viu. Mais gente parecida com aqueles que você já segue. Se você prestar atenção no seu Instagram, aparece escrito assim, porque você segue tal, você está vendo esse conteúdo. Né? Então, você segue uma igreja, provavelmente ele vai te mostrar um conteúdo de um outro cantor gospel, de uma outra igreja. Se você segue uma empresa de tal segmento, de repente você vai ver um outro perfil, porque ele entende que você está interessado naquele tipo de segmento. Só que isso, pensa tudo na nossa vida acontecendo assim, a gente vai se tornando cada vez mais parte dessa bolha, só que a gente não percebe que a gente está na bolha. Então a gente acha na nossa cabeça que todo mundo pensa como a gente. Eu tenho certeza que você, nas últimas eleições, a Lília falou das eleições, você pensou assim, gente, mas como é que esse candidato tal tem tanto voto assim nas pesquisas? Porque você fala assim, eu nem conheço quem vota nesse candidato. Por quê? Porque nas suas redes sociais vão te mostrar pessoas que pensam como você. Né? Pessoas que estão ali tentando, e a gente vai se fechando nas nossas bolhas, E aí a gente se perde nessa noção de realidade. E aí há um grande problema no nosso mundo, que é, o Fábio gosta muito desse assunto, o Fábio sempre fala sobre isso, e eu acho que eu gosto dos questionamentos do Fábio, que é como a gente obtém a informação. Não, mas o fulano falou, tá, mas quem falou? Qual é a fonte? Quais são os dados? Pessoal, nós vivemos uma pandemia mundial, ainda estamos nesse sobe e desce de pandemia, que as pessoas falam, não, mas o meu vizinho me falou de uma receita, que não sei o que lá, você prefere acreditar no vizinho que passou numa receita do que um monte, centenas de cientistas com pesquisa, olhando, com dados. Esse é o mundo que a gente vive. Que as pessoas a gente está complicado, a gente não sabe para que lado olha, a gente não sabe nem se a coisa é verdade. Hoje, a Andressa estava me mostrando esses dias um negócio, ela até comentou ontem de novo, com a inteligência artificial, você consegue colocar... Ela falou que a pessoa que fez o vídeo colocou a cara do Tom Cruise e estava falando, olha, eu não sou o Tom Cruise. Mas era o vídeo, era o Tom Cruise. E tal, e não sou... E falando um monte... Olha, vou falar um monte de mentira aqui que o Tom Cruise nunca falaria, mas você acha que é o Tom Cruise, porque eu estou com a cara do Tom Cruise. O que significa? Que você não pode confiar nem na imagem mais. Antigamente tinha um personagem da escolinha, o professor Raimundo, que ele falava assim, mas tá gravado, tem uma foto 3x4, tem algum documento, tem uma assinatura. Hoje, nem se tiver, a gente acredita. Porque a gente fala, pode ter sido photoshopada, pode ter sido editada, pode ter sido montagem. Quantas vezes eu e você já fomos vítima? Eu tenho certeza que todos nós já caímos. Você recebe um vídeo que foi editado, você não sabe o que foi editado, você fala, você viu, que horror. Aí você descobre que o vídeo não era bem assim, que foi editado, foi tirado do contexto. Esse é o mundo que nós vivemos. Que as pessoas não têm paciência para ouvir nada. Quem trabalha com educação dizem que a atenção das pessoas no mundo está diminuindo cada vez mais, que hoje o tempo de atenção é 3 minutos. 3 minutos. Antigamente falavam, todos nós já questionamos, né? Por que uma aula tem 50 minutos e não tem 1 hora?
Aí a professora falava para mim lá na escola, porque fizeram um estudo e viram que 50 minutos é o tempo ideal de concentração, aí precisa de um refresco e volta a se concentrar de novo para ser produtivo, então decidiram fazer uma aula de 50 minutos. Tá. Hoje, 3 minutos. A gente não tem paciência, e eu me incluo nessa, de ouvir áudio de WhatsApp que tem mais de 2 minutos. Porque a gente está aqui, e aí a gente não checa as coisas. As informações, só que em outra posição, em oposição, nós temos mais informação do que nunca na história. Então, veja a equação. Menos paciência, mais informação, o resultado é um desastre total. É gente perdida, completamente confusa, no fim a gente já não sabe mais no que crer, né? E aí, a gente vive no mundo da pós-verdade. O que é a pós-verdade? Eu adorei essa tirinha. Verdade, penso, logo existo. Aqui está o René Descartes, né? Uma ideia do René Descartes, assim. E a pós-verdade, acredito, logo estou certo. Não importa. Pós-verdade foi a palavra, tem o Oxford, né? Dictionary, escolhe a cada ano a palavra do ano. Qual é a palavra que impactou o ano? Então, nos últimos anos foi fake news, tiveram outras aí. Mas, em 2013, foi pós-verdade. Quando que esse termo veio à tona? Quando, na eleição do Trump, nos Estados Unidos. Vocês lembram da situação lá, da acusação dos robôs russos que influenciaram na eleição norte-americana e tudo aquilo acontecendo. E aí veio essa coisa da pós-verdade. O que é a pós-verdade? A pós-verdade significa que não importa se algo é realmente verdadeiro ou falso. Importa o sentimento que aquilo traz para mim. Então, se encaixa na minha narrativa, é legal para eu falar que isso é verdade. É aquela famosa... Tinha um jornalista esportivo, né? Porque no futebol tem muita estatística, e hoje com esses sites de aposta aí, multiplicando, né, o tanto de apostas esportivas, o que eles se baseiam? Em estatística. É estatística o tempo inteiro. O jogador, se vocês viram, quando o jogador sai do jogo, que ele tira a camisa, ele tem uma faixa aqui no peito, né? E a minha está quase querendo se mostrar. E ele tem uma, que é o quê? Ali mede batimento, mapeia, faz um mapa de calor, para saber quanto que ele correu, quantos quilômetros que ele correu, qual foi o pico de batimento cardíaco, tal, tudo mais. E aí o que acontece? Hoje, você pega o distante de estatística, você consegue distorcer os números. Aí tem um jornalista antigo que dizia assim, os números sob tortura dizem qualquer coisa. As notícias sob tortura, debaixo da sua visão, dizem qualquer coisa. Você vai distorcendo, e o que importa é aquilo que se encaixa na sua narrativa. Existe um livro chamado A Morte da Verdade, que foi escrito por Michiko Kakutani, que diz, é um jornalista especializado, analisou toda essa questão da pós-verdade. Ele diz que a pós-verdade ela chega em 3 etapas. Primeira etapa, descaso pelos fatos. A gente vive numa cultura que eu não me importo se algo realmente é verdade, desde que esse algo sirva para embasar a minha narrativa. Todos nós temos grupo de WhatsApp que alguém da família manda. Eu tinha um grupo gente, era muito engraçado, que tinha um grupo bem assim, aleatório, com um monte de gente bem diferente, e aí todo dia alguém mandava, gente, olha, vão acabar com não sei o que lá, vamos orar, vamos nos levantar. Aí tinha uma pessoa do grupo que mandava na hora, assim, pum, boato, tal. Aí no outro dia, falou, gente, Satanás está furioso, não sei o que lá, vamos lá. Aí o outro, pum, boato. Aí um dia eu chamei ele e falei, rapaz, você não trabalha mais, você fica o dia inteiro, boato. Ele falou, não me aguento, porque as pessoas vão replicando. O que tem de crente desesperado pedindo... A gente precisa orar, a situação é muito difícil, está muito complicado, mas tem gente orando por coisas que nem aconteceu e nunca vai acontecer. Mas acredita, porque a gente vai trabalhando com o coração, com a ingenuidade das pessoas. Fora que no país, né, cá entre nós temos um índice de analfabetismo funcional enorme. A pessoa lê, mas ela não entende, né, plenamente. Assim, ela entende o que está na telha dela. Né? Então, isso é um outro problema. Segunda coisa, ele diz que, além do descaso pelos fatos, a gente substituiu a razão pela emoção. O meu querido amigo, pastor, teólogo, Guilherme de Carvalho, um dos homens mais inteligentes que tem nesse país, ele chama isso de revolução afetiva. O que acontece? Nós não pensamos com a razão.
A modernidade pensava com a razão. A pós-modernidade pensa se é possível com a emoção. Então, o que acontece? Você não defende, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar união civil de homossexuais. Puxa, um tema difícil. Aí nós temos de um lado os que são contra, os que são a favor. E é difícil, por exemplo, para um cristão analisar isso frio, sabe? Olhar, analisar, pensar. É difícil para alguém que é a favor, que às vezes está envolvido, que tem amigo, que tem familiar. Por quê? Porque está sendo movido pela emoção. O que acontece? A nossa geração é uma geração que julga o mundo pela afetividade. Se eu gosto, eu defendo. Se eu não gosto, eu vou contra. Eu não tenho muito argumento. Eu tenho um sentimento. Eu tenho um sentimento. E aí isso eu substituo a razão pela emoção. Eu não sei se vocês lembram, quando morre, eu me lembro muito especificamente, eu não quero aqui de forma alguma desmerecer, daquele rapaz que morreu, que era cantor sertanejo, que morreu naquele acidente há uns anos atrás, Cristiano Araújo, acho que era o nome dele, era isso mesmo? Eu não sabia quem era aquela pessoa até ele falecer naquele acidente. É diferente, por exemplo, uma Marília Mendonça, que já era uma artista muito famosa. Mas ele eu não sabia que era. E aí eu comecei a ver as notícias, morreu fulano num acidente, que puxa, que triste, muito jovem, terrível. Mas as pessoas choravam. Eu não sei se vocês se lembram, me marcou isso. Nos jornais, assim, as pessoas choravam como se fosse o dia do Ayrton Senna morrendo. E eu falava, mas... E aí eu tenho certeza que tinha gente chorando porque o outro estava chorando. Sabe aquela coisa que... Sabe sala de criança, quando um começa a chorar, o outro começa a chorar, e de repente ninguém sabe quem começou, mas tá todas as crianças chorando. A gente vive nesse contexto. A gente tem raiva, às vezes a gente nem sabe do quê. Eu não gosto do fulano, mas por quê? Mas aquela pessoa... Por quê? Na época de cancelamentos virtuais, a gente só recebe a cartilha de quem tem que cancelar e de quem não tem que cancelar. Mas fulano está cancelado. Tá, por quê? Né? Você pega caso aí de gente muito famosa, tipo o Neymar da vida lá, já não se ajuda muito, que já é uma pessoa difícil. Aí surge uma acusação, olha, teve uma menina lá que acusou, vamos cancelar o Neymar. Aí depois provaram que a menina estava dando golpe. E a gente todos os dias tem pessoas destruídas, vidas destruídas, histórias, biografias destruídas. Porque aí depois a nota de como é que chama isso? Retratação, sai assim num rodapé. Não sai na manchete, não sai na... Vidas destruídas. Como tem um livro aí, fala, né? O assassinato de reputações. E a terceira coisa que o Michiko fala, ele diz que além do descaso pelos fatos, a substituição da razão pela emoção, nós temos uma corrosão da linguagem. O que acontece? Gente, o Fábio adora esse assunto. A gente tem essa coisa da linguagem inclusiva, que é um absurdo sobre qualquer aspecto, inclusive o aspecto linguístico, que não faz sentido, mas a pessoa não está interessada se faz sentido linguisticamente, ela quer saber qual é o sentimento ao usar a linguagem. E aí você escuta de certas pessoas hoje, profissionais da língua, profissionais de letras, de educação, que falam, não importa, não tem que seguir a regra, o importante é se comunicar. Só que a linguagem vai sendo corroída, e a gente se comunica com linguagem. E aí o que acontece? Não importa mais o significado que o autor quis dar para o texto. O que interessa? O significado que o leitor tem do texto. Assim... Tudo bem, tem coisas na vida que você fala assim, sei lá, uma música do Chico Buarque. Eu me lembro de uma entrevista do Chico que a pessoa que estava entrevistando falou assim, Chico, nessa sua música você quis falar isso. Você pensou nisso? Ele falou, para falar bem a verdade, eu não pensei. Mas até que faz sentido o que você está falando. Né? Então tem coisa que até extrapola. Mas hoje, você já viu o seriado, você já viu o filme, você já leu o livro, que no final você fala, mas peraí, mas é isso ou aquilo? E você não sabe. Por quê? Porque deixa aberto para o significado vir de quem está assistindo, de quem está lendo. Então, na verdade, quem interpreta o mundo é quem recebe a informação, e não quem dá a informação. Mas peraí, que história é essa? Juntando essas coisas, nós chegamos na pós-verdade. E aí o pós-modernismo prega que não há mais verdades universais. Olha esses dois aqui, eu creio que esse cabelo aqui está bem na moda, bem legal também. Aqui nós temos, né? Aliás, os dois são maravilhosos.
o Einstein, que todo mundo conhece, e do outro lado, Sir Isaac Newton. Isaac Newton foi o símbolo de uma era, porque quando Newton fez as suas descobertas, Newton, que era um homem crente, aliás, os dois, Einstein não era crente, mas Einstein tinha uma visão sobre o universo fazer sentido. E ele queria descobrir um sentido por trás do universo, porque ele dizia que havia uma mente criativa por trás do universo. Embora fosse de família judaica, ele não acreditava no Deus bíblico, mas ele acreditava numa mente organizadora do universo. Só que Isaac Newton era crente, era um homem cristão, verdadeiramente cristão. E quando Isaac Newton olhou para o mundo e fez as suas descobertas, ele estabeleceu algo que é o seguinte: as regras, as leis da física funcionam sempre do mesmo jeito. Como a gente fala, nas mesmas condições de temperatura e pressão, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, Newton abriu o mundo para cientistas falarem: a gente pode descobrir o mundo, a gente pode olhar para o mundo, a gente pode investigar as coisas, porque o universo tem regras. Antigamente, as pessoas achavam que eram os deuses que faziam chover, que faziam terremoto, que faziam as coisas acontecerem. Hoje em dia, ninguém acredita mais nisso. Por quê? Porque nós descobrimos que existem leis físicas. Quando Einstein vem com a sua teoria da relatividade, a coisa dá uma bagunçada. Por quê? Porque agora o universo não é mais essa certeza toda. Agora tudo é relativo. Porque a realidade talvez não seja a famosa, eu não vou entrar aqui, né? Nem tem capacidade para tal, mas a gente vê, por exemplo, a teoria das cordas. O Stephen Hawking falou tanto sobre isso, que o universo é composto de várias camadas, de várias realidades que se entrelaçam. De onde vem a ideia de multiverso, que está tão presente aí nos HQs, nas HQs dos heróis em quadrinho, do Homem-Aranha agora, que são várias realidades. No Dark, quem assistiu Dark, por exemplo, né, a série, quem não assistiu, vale a pena assistir com um vídeo explicativo do lado. Ficou série difícil de entender, né? Eu e a Andressa, a gente assistiu o episódio e assistiu o vídeo explicando. Assistiu o episódio e assistiu o vídeo explicando. Porque é série complicada. Mas eles partem da ideia do quê? De que há várias realidades paralelas. Tudo a partir da ideia de Einstein, da teoria da relatividade, que de repente a coisa não é como é. A gente pode viajar no tempo, a gente pode voltar para uma outra dimensão, a gente pode ver uma outra coisa. São todas teorias que vêm de Einstein. E nesse mundo onde tudo é relativo, a verdade se tornou uma dessas coisas. O pós-modernismo prega que não há verdades universais, apenas pequenas verdades pessoais. Você tem a sua verdade. Você tem a sua verdade. Tudo depende do ponto de vista. Eu até quero ler aqui uma frase que diz assim, ó: não existe mais consenso, não tem mais a visão da história como uma narrativa linear. Aquela ideia de que a história caminha para um fim. Não existe mais isso. Agora a história é um bando de coisas aleatórias que foram acontecendo. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Não se aceitam mais as grandes metanarrativas. O que são as metanarrativas? São as grandes narrativas que dão sentido ao mundo, que dão sentido a outras narrativas. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu espero não escandalizar os irmãos. Adão e Eva, e Gênesis 1, é mais importante a metanarrativa, e eu não estou dizendo que o texto bíblico é mentiroso, eu estou querendo dizer o seguinte: Gênesis 1, 2, está menos preocupado com aspectos científicos do que com aspectos existenciais. Ele está mais preocupado em dizer: Deus é o Criador, Deus colocou ordem, Deus fez e Deus preencheu. O texto não está explicando se foi camada geológica, se foi o Big Bang, se aconteceu, se um dia é um dia, ou são 1000 anos, ou são eras. A gente não sabe, o texto não fala. E o texto não quer falar isso, porque o mais importante naquele momento, naquela época, para tudo, é que o que importa é a narrativa, que eu não estou dizendo que é fictícia, ela é autoritativa, mas ela está dizendo: há um Deus criador, que criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, que criou os animais. E isso dá sentido à nossa vida, dá sentido a outras narrativas. No mundo de hoje não existe mais isso. As narrativas caíram por terra. Cada um tem a sua própria história. Inclusive a narrativa judaico-cristã. Nós falamos sobre a teologia liberal. O que a teologia liberal faz para se encaixar? Para não ficar marginalizado? Esse negócio, ressurreição não existe. Jesus ressuscita no coração. Pecado, não é pecado. Pecado é uma coisa, é uma
coisa forte. O humano, ele é neutro e ele escolhe o que ele quer. E a teologia liberal está picotando a Bíblia para ver se encaixa nas coisas. Porque as narrativas caíram por terra. A grande questão para nós é que o cristianismo, se for defendido como tal, ele se firma na defesa de uma verdade absoluta sobre Deus, sobre o universo, sobre a humanidade e sobre o destino da humanidade. O cristianismo, a gente crê que a Bíblia tem respostas sobre o universo, sobre o Deus que criou esse universo, sobre o Deus que nos criou e sobre qual o destino que nos aguarda. Aí eu te pergunto, como é que a gente encaixa um cristianismo que prega uma verdade absoluta num mundo relativista? Como é que a gente vence essa coisa da gente ser taxado de intolerante por dizer, olha, eu creio numa verdade que se aplica para mim, para você e para qualquer pessoa da face da Terra? Como é que a gente vive isso? Muita gente resolve isso fazendo assim, olha, eu até creio em Jesus, mas essa é uma escolha minha. Se você olhar em igrejas neocarismáticas, com perfil muito jovem, perfil muito conectado, muito, vamos dizer assim, muito atualizadas, são igrejas que fazem pouco evangelismo. Por quê? Não é porque elas são deterministas, que elas acham que Deus já escolheu, como antigamente você falava dos reformados, calvinistas. É porque elas não querem ferir a pessoa. Então elas esperam a pessoa vir. Mas ela não vai, porque evangelizar hoje é uma afronta. Olha que loucura. Você falar para Jesus, te ama, você é um pecador e ele quer te salvar. Como assim você vai falar que a pessoa é um pecador? Você nem conhece ela. Isso é uma afronta. E aí muita gente fala, então, o que é? A minha fé é minha. Você escolhe a sua. E todos vivemos num mundo ideal, lindos, abraçados, felizes. Só que isso não é verdade. E aí, eu queria que a gente visse rapidamente como que a gente chegou até aqui. Como é que a gente chegou nesse mundo de hoje? E aí, a gente tem algumas questões. Eu quero fazer um breve histórico. Esse na foto, também um cabelo muito legal também, é Tomás de Aquino. Vocês já ouviram falar de Tomás de Aquino? Tomás de Aquino foi o monge, foi o homem que fez a sua Suma Teológica, uma obra teológica pesada, que baseou todo o conhecimento medieval sobre teologia. O homem que baseou toda a teologia medieval da Igreja Católica foi Tomás de Aquino. Que é a chamada teologia escolástica, ou tomista, porque vem de Tomás de Aquino. O que Tomás de Aquino fez? Tomás de Aquino foi o contrário de Agostinho. Sempre falo de Hipona, não da grande família, para não ter confusão. O Agostinho, Santo Agostinho, ele era influenciado pelas ideias de Platão. Tomás de Aquino foi muito influenciado pelas ideias de Aristóteles. Aí você fala, mas é tudo grego, todo mundo amigo. Não, são ideias completamente diferentes. E o que aconteceu? Tomás de Aquino faz uma leitura cristã de Aristóteles, aqui eu estou só trazendo um panorama, então não vou entrar em detalhes, e ele propõe o seguinte, o mundo ele é dividido em 2 andares. Há o andar da natureza, onde há o propósito das coisas materiais. Lembre-se que isso aqui é uma revolução para o pensamento platônico, porque o pensamento platônico dizia que o mundo real, material, era ruim, era mau. Platão só se importava com as coisas espirituais. Platão, lembra do mito da caverna de Platão? O que Platão está dizendo é o seguinte, o que importa não é a sombra, o que importa é a realidade das coisas. O que a gente vive aqui é sombra. O que importa é o mundo espiritual. Tem muito crente que é platônico e não sabe, que trata essa vida como se essa vida não fosse nada, e o que importa é quando eu chegar no céu, quando eu for para o céu. Isso é uma visão platônica e não bíblica. Aristóteles não fazia essa dualidade. Então, Tomás de Aquino propõe o seguinte, a natureza ela é boa, ela pode ser boa. E ela tem um propósito. E aí ele coloca no andar de cima a graça. E ele diz o sobrenatural. Querendo dizer o seguinte, olha, tem o sobrenatural aqui e tem o natural aqui embaixo. E o mundo caminha muito dessas coisas. Muitas coisas foram benéficas desse pensamento. Uma dessas coisas foi a ciência. Que as pessoas falaram. Por quê? Lembre-se que fazer ciência no mundo antigo era magia. Era considerado pecado, magia. Era o oculto.
E Tomás de Aquino coloca a base para as pessoas falarem assim, não, gente, esse mundo foi feito por Deus. Esse mundo é de Deus. Aí Newton vem e fala, olha, o mundo tem leis que Deus colocou, que Deus criou. E aí, desse entendimento vem uma ideia da natureza autônoma. O que significa isso? Da natureza que funciona sozinha. Lá na frente, essa ideia vai falar que a natureza funciona sozinha, sem Deus. Surge um entendimento chamado deísta, que diz, Deus deu a corda no relógio e deixou o relógio funcionando sozinho. Deus abandonou o mundo. E aí, quando a ciência deu os primeiros passos, ela necessitava desse entendimento cristão. O homem é capaz de investigar o mundo. Os primeiros cientistas, todos eram cristãos que compartilhavam da ideia de que havia um Deus que criou o mundo com ordem e com inteligência. E aí uma outra coisa que acontece nessa época é a ideia de que o cristianismo trouxe uma valorização do indivíduo. Veja, olha que loucura. Preste atenção que isso é muito importante. Quem criou o ser humano? Deus. Para o cristão, Deus. Então o ser humano tem, como a gente canta, você tem valor, você tem valor, o indivíduo tem valor. Hoje a gente vive num mundo que a gente já nasceu com a Declaração de Direitos Universais. Que o ser humano tem direito à habitação, a cuidado, à proteção. De onde vem isso? Da ideia cristã de que cada indivíduo vale porque ele é criatura de Deus. Isso vem do entendimento de Tomás de Aquino. Só que quando a gente chega no final do século XVIII, já no iluminismo, ganha-se a perspectiva do indivíduo que é autônomo através da razão. Agora, nesse mundo de leis físicas, como é que eu me relaciono com ela? Através da razão. Eu investigo. Eu vou mergulhar, eu vou estudar, eu vou botar no laboratório, eu vou botar no microscópio, eu vou olhar as coisas. E aí, o que acontece? Quando isso é levado, quando a natureza se torna autônoma, independente, preste atenção, você vai entender, ela engole a graça. Ela engole a graça. Por quê? Porque a gente funciona que nem máquina. Já cantava o Chico Buarque, subiu a construção como se fosse máquina. A gente começa a funcionar que nem robô. E aí não tem espaço para o sobrenatural. Por que os teólogos liberais não acreditam em milagres? Porque para eles é impossível romper a barreira das leis da física. Como é que eu tenho milagre? Milagre teria que ter um sobrenatural entrando no natural. Como é que isso acontece? Não acontece. Então o que acontece? A natureza engole a graça. E aí a gente chega... Esse aqui é um cabelinho já melhorzinho. Kant, Immanuel Kant. Kant, também um cara muito inteligente, muito curioso, ele muda o problema. Ele fala, Tomás de Aquino falou que era natureza e graça, mas na verdade não é graça. Em cima é o indivíduo, é o ser autônomo, é o eu, é o self. Embaixo tem a natureza e em cima tem a personalidade, a emoção, a imaginação. Por isso que, se vocês lembrarem, quem já estudou história da arte, no movimento romântico, por exemplo, o que era? Por que os artistas se tornaram essas pessoas meio estranhas no nosso mundo? Aliás, agora estreou o filme do Elvis Presley, né? Quinta-feira, Andressa e eu ganhamos um Vale Night e fomos assistir o filme do Elvis Presley. Por que o artista tem aprovação da sociedade para ser esquisito, para ser estranho, para ser drogado, para ser atrasado? A gente não tem essa ideia por aí? E artista é tudo cheio das coisas. Porque foi aqui, ó, o cientista, ele lida com a natureza. O artista, ele lida com o andar de cima, ele lida com a criatividade, com a personalidade, com a inspiração. E aqui também ele é autônomo. E aí Kant falou assim, o indivíduo, ele tem autonomia, ele tem liberdade para fazer as suas próprias escolhas. A natureza determina as coisas aqui, mas o indivíduo tem liberdade para fazer as suas escolhas. Ô, gente, isso aqui é lindo no discurso. Na prática, isso não se sustenta. Porque a natureza, de novo, se ela for autônoma, ela engole a nossa liberdade. O Tim Keller dá um exemplo que eu adoro, que é o seguinte. Um senhor, ele ama comer tudo que ele gosta. Eu gosto de comer tudo que eu quero. Né, Stanley? A nossa filosofia de vida. Pizza? Quero. Hambúrguer? Quero.
Cheddar, por favor. Né? Quero. Só que ele também ama ficar com os netos. Ele ama passar o tempo com os netos. É a coisa que ele mais gosta na vida, é ficar com os netinhos dele. Aí ele vai no médico, e o médico fala para ele, se o senhor continuar comendo tudo isso que o senhor está comendo, o senhor vai morrer. Onde fica a liberdade dele? Qual liberdade é mais importante? A liberdade de comer tudo que ele quer ou a liberdade de ficar com os netos? As duas não sobrevivem juntas no mesmo mundo. No mundo real, não existe liberdade autônoma. Aonde a natureza é autônoma, a liberdade é engolida. O que acontece? Se o mundo funciona sozinho, que liberdade é essa que nós temos? Na prática, é um dilema irreal, porque a gente, de novo, é engolido pela máquina. Né? Ele é engolido nessa máquina. Aí, aparece um escritor que vocês já ouviram falar, chamado Sade, de onde vem a ideia até de sadismo, que ele diz o seguinte, peraí, se o mundo é uma máquina, não importa se você é bom ou se você é ruim. Pouco importa, porque o mundo é uma máquina. Que diferença faz se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa ruim? Então, para ele, a moral não importa. O que ele faz? Ele começa a explorar a imoralidade das pessoas. Daí que vem os contos eróticos de Sade. E a ideia de sadismo, porque, no fim, o que importa você seguir as regras? Se o mundo é essa máquina, se o mundo é tudo que existe, se a natureza é tudo que existe, beleza. Só que aí vem um outro pensador, chamado Hegel, e ele dá o passo definitivo para a gente sair da modernidade e chegar na pós-modernidade. Ele diz, gente, veja só, o mundo ele funciona com uma tese, é uma pergunta inicial. Depois vem uma oposição a essa ideia, chamada de antítese. Então, vamos supor, eu falo uma coisa, o Gabriel fala, não concordo, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí a gente conversando, a gente chega a um acordo, que é uma síntese. O que na prática isso acontece? Não existe verdade absoluta, o mundo está em constante processo de evolução. Um fala, o outro responde, depois chega numa síntese. Essa síntese vai se tornar uma tese, que depois tem uma antítese que se torna uma síntese. Ou seja, o mundo está sempre mudando, a verdade está sempre sendo relativizada. Está dando para entender? E aí, por último, nós chegamos em Søren Kierkegaard. E Kierkegaard diz o seguinte, o Kierkegaard já é pós-moderno. E ele diz, gente, não existe conhecimento unificado. Essa ideia de ter um conhecimento não existe. Oi? O cabelo dele também é bem... O cabelo dele já é melhorzinho, né? Mais moderno. Ele é pós-moderno. Ele fala, não existe essa ideia de um conhecimento unificado. Então, o que ele faz? Ele traça uma linha que Francis Schaeffer chama de linha do desespero. E ele diz, existe uma racionalidade embaixo e a fé em cima. O que significa? Tudo que é racional, por isso, olha, você fala assim, gente, que viagem, coisa chata, que eu odiava a aula de filosofia, mas, gente, isso é a nossa vida. Por que tem muita gente, muito crente, que vai no culto, lê a Bíblia, ora, mas na hora de trabalhar de segunda a sexta, ele trabalha com outra cabeça, porque ele foi ensinado que a fé está em cima. E a fé não tem nada a ver com o mundo real. Que a fé cristã dele não tem nada a dizer sobre trânsito, sobre poluição, sobre meio ambiente. Aliás, é por isso que muitos cristãos são completamente bolha, isolados desses assuntos. Tô nem aí, eu quero que exploda, eu quero ir para o céu, o importante é o céu. Tem muito cristão que não se importa com as coisas do dia, porque foi ensinado a trabalhar com isso aqui. E aí o que acontece? Essa linha aqui, ela é bem grossa. Ela é bem grossa. E para atravessar, o que você tem que fazer? Kierkegaard chama isso de um salto. Você está na racionalidade, para você ir para a fé, você precisa abrir mão da sua base e você dá um salto na fé. Por isso que a maior parte das pessoas acredita numa coisa e age de outro jeito. Porque, na verdade, não há uma ligação lógica. Ela dá um salto ilógico e irracional. Vamos dizer, psicologicamente, é uma pessoa extremamente perturbada. Porque ela não tem coerência interna. O Francis Schaeffer diz que a gente evangeliza essas pessoas, sabe como? Mas aí tem que ser... a gente tem que ser bom, hein? Ele diz, você empurra a pessoa gentilmente para a linha do abismo.
para mostrar, para a pessoa perceber como ela mesma é incoerente. Eu vou dar um exemplo aqui e a gente vai para o texto bíblico, para terminar. As pessoas dizem assim: não existe verdade universal. Cada um tem a sua verdade. Cada um faz a sua coisa. Ah, é? Experimenta matar uma criança para você ver se tem alguém que defende. Alguém que acha legal, alguém que acha lindo e fala, não, cada um. Se ele quer matar a criança, deixa ele matar a criança. A pessoa fala, não, isso é errado. Quem te disse que isso é errado? Não é uma verdade para cada um? E se a verdade dele for matar a criança? E aí? No fundo, todos nós somos incoerentes. Porque a gente vive nessa dualidade pós-moderna. Só que a verdade cristã, ela é uma só. O evangelho é para a vida toda. O evangelho é para o trabalho, é para o estudo, é para o relacionamento. Não é para glorificar. Por isso que as pessoas falam assim, eu quero trabalhar para Deus. Por isso que a gente fala trabalho secular. Porque a gente acha que o trabalho para Deus é só o que a gente faz na igreja. E o trabalho secular é outra coisa. Gente, é uma vida só. E aí eu quero ler um pequeno trecho de Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, que diz assim, a partir do versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Versículo 32, muito emblemático. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, versículo 36, também muito conhecido, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Primeira coisa que a gente vê nesse texto, e eu não quero demorar para a gente caminhar. Primeira coisa, a verdade é uma pessoa. Para o cristão, a verdade não é algo, é alguém. Para o cristão, a verdade não é um objeto, ela é encarnada na pessoa de Jesus. A grande afirmação do cristianismo é que Deus não é uma energia, mas Ele é uma mente organizada e racional. Deus é mais do que essa mente, Ele é uma pessoa completa, com todos os traços de pessoas. Ele pensa, Ele sente, Ele age, Ele fala, Ele se comunica. Aliás, na verdade é o contrário, nós somos pessoas porque Deus é uma pessoa. O logos, ou logos, para os filósofos, ele era um conceito. Para o cristão, não é um conceito a ser aprendido, é uma pessoa a ser conhecida. Isso aqui já quebra um dos pilares do relativismo. O que o relativismo diz? É impossível haver um criador e o universo é aleatório. O cristão diz, há um criador de todas as coisas, ou seja, ele dá padrão, e esse universo ele não é aleatório, ele tem ordem. Ele tem ordem. A verdade, ela se revela na pessoa do Filho, e a verdade, ela é encarnada. João 1,14, acho que todos nós conhecemos esse versículo, diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é o nosso padrão de vida. O Jesus encarnado nos mostra a totalidade do alcance do Evangelho. Veja, o próprio Deus, é por isso que é tão maravilhoso, se tornou gente. E Ele viveu a nossa vida ordinária, sem salto, sem desespero, sem abismo. Ele nos mostrou qual é o padrão de vida, como agradar a Deus, como agradar ao Pai. E essa é a grande premissa por trás do valor do indivíduo. Se Deus se tornou gente, qual é o valor de uma pessoa? Qual é o valor de uma pessoa? O Deus Criador promove, uma expressão que eu não gosto, mas promove a pessoa humana. É porque para mim só existe pessoa humana, mas enfim, promove a pessoa humana. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto, a verdade é sobre o todo da vida. João diz lá no prólogo, no capítulo 1, o Logos que estava com Deus e era Deus, por meio dele todas as coisas foram feitas. Se ele que é a verdade fez todas as coisas, importa para a gente
Todas as coisas. Todas as coisas. A vida como um todo. Qual que é o desafio do cristão hoje? Apresentar o cristianismo como uma verdade unificada. Não é uma verdade fragmentada. O seu desafio, o meu desafio é apresentar a sua fé cristã como uma verdade unificada e abrangente, que não é do andar de cima, ela engole os dois andares. Ela é de cima e de baixo. Ela é para a vida racional e para a vida de fé. O cristianismo ele faz sentido racional e ele faz sentido no coração e no espírito. Olha o que diz a Nancy Pierce, uma das autoras mais fantásticas que a gente tem nos dias de hoje. O cristianismo é verdade em todos os níveis da vida. Resiste a rigorosas análises racionais e históricas, ao mesmo tempo que satisfaz os nossos mais sublimes ideais espirituais. Tem muito crente que trabalhou contra isso. Não me importa, importa o coração. Não, o cristianismo ele tem base histórica, ele tem base social, ele tem base... Você pode discutir sobre isso. Você pode falar sobre isso na academia. Nós temos cientistas renomados no mundo que são cristãos e defendem o cristianismo contra outros ataques. São chamados cientistas apologéticos. A fé cristã é para a vida toda, na pessoa toda de Jesus. E aí a gente chega... Eita, eu pulei aqui um slide. A verdade, ela traz a verdadeira liberdade. A nossa sociedade atual, ela aceita a ideia de que ninguém tem o direito de nos dizer como nós devemos viver. O Charles Taylor resume o espírito da nossa época assim: todos têm o direito de desenvolver uma forma própria de viver com base em seu senso do que é de fato importante ou de valor. Ninguém mais pode ou deve tentar ditar conteúdo para outra pessoa. Ou seja, cada um cria o seu próprio sentido. Mas essa é uma visão coerente? Não. Primeiro, porque ao dizer que a liberdade é o bem absoluto, quando a gente fala assim, a liberdade é algo inquestionável, quem falou isso? A pessoa que diz, ninguém pode questionar minha liberdade, que a liberdade é algo inquestionável, ela está sendo, de certa forma, autoritária. Porque ela está colocando... E se para alguém, sei lá, se para a Mari a liberdade não for tão importante assim, eu estou dizendo que é? Não existe, não tem como. Não tem como. Né? Como eu disse, na prática, não existe uma autoridade comum que possa julgar questões morais. Não existe. E todos nós somos seres que adoram, nós somos seres adoradores. O que isso na prática significa? Que todos nós servimos alguma coisa. Eu sou livre. Não, você não é. Eu não sou religioso, quem é religioso é preso. Tá bom, você adora outra coisa. Você vai adorar o trabalho, você vai adorar o poder, você vai adorar algum familiar seu, você vai adorar uma posição, você vai adorar algo. E essa adoração impõe restrições. Essa adoração, qualquer tipo de adoração, impõe restrições. Então, na prática, não existe liberdade extrema, porque nós nunca seremos livres, porque nós sempre nos atrelamos a algo. Sabe aquela história do quando você ama, você precisa fazer sacrifícios? O amor impõe sacrifício. Ninguém ama e esse amor é livre. O cônjuge coloca um laço de fidelidade. O filho coloca um laço de cuidado, de afeto. O amor traz responsabilidade, gente. Todos nós sabemos disso. E nós amamos alguma coisa. Nós nos restringimos por essa coisa. Quem ama o trabalho e serve o trabalho, pode bater no peito e falar, eu não sou religioso, não estou nem ligando para essa coisa. Tá bom, mas você é escravo do trabalho. Você deixa de ir nas coisas da família, você deixa de participar da vida dos teus filhos, você deixa de fazer coisa porque você é escravo do trabalho. Quem diz, ei, religioso, que coisa boa, é escravo do sexo, do prazer. E aí, toma um monte de medidas na vida, escravizado por essas coisas, por sentir prazer, por fazer coisas. Percebe? Só a verdade traz verdadeira liberdade. O que na prática significa isso? Nós somos feitos por Deus. Quem pode nos fazer funcionar do jeito certo? Deus. Não significa ser livre. A gente é livre totalmente? Não. A gente tem as restrições certas. A gente escolhe se prender, como diz Paulo, a gente escolhe se tornar escravo do Senhor certo. Porque esse Senhor não vai acabar com a gente. Ele vai nos amar e vai nos levar a uma posição digna. Deu para entender isso?
E aí nós chegamos ao final, quando no versículo 31, Jesus diz: aquele que crê em mim permanece nas minhas palavras. Ele diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. A verdade encarnada, ela exige relacionamento. Jesus fala assim para os judeus: se vocês fossem filhos de Deus, eles falam: como assim? A gente é filho de Abraão? Jesus está falando: vocês são filhos de Abraão, mas não são filhos de Deus. Por quê? Porque eles conheciam a verdade, mas eles não se relacionavam com a verdade. A verdade encarnada, ela é mais do que conhecimento mental. Ela é conhecimento da vida. A gente precisa conhecer e a gente precisa viver. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: nós, judeus, adoramos o que conhecemos. Você conhece e você adora correto. O modo de permanecer na verdade é se relacionando com ela. E relacionando com ela é o que Jesus chama de discipulado. Jesus disse lá em Mateus capítulo 28, olha, vocês vão por todo mundo e vocês vão fazer discípulos, fazendo o quê? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado. O que é um discípulo? Alguém que obedece tudo o que Deus ordenou. A verdade, ela não é para ser discutida simplesmente. Ela pode ser discutida, tem lugares para isso. Mas mais importante do que discutir a verdade deve ser vivida. Em todas as áreas da nossa vida. Em relacionamento. Eu gostei muito de uma frase que o Tim Keller cita, o Charles Taylor, que ele diz assim: a liberdade autônoma nos leva ao isolamento. Aquele que quer ser livre vive isolado. Pensa nisso. A pessoa que conhece, eu sou livre, eu sou assim, ela fica isolada. Onde as pessoas são mais felizes? Aí ele cita uma pesquisa. Onde as pessoas são mais felizes? Quando elas são amadas. Ou no relacionamento amoroso de cônjuge, de namorado, de noivo, ou quando ela é inserida numa família, numa comunidade. Só que para ser inserida numa família, todo mundo sabe, todo mundo vive em família. O que a sua mãe, seu pai fala para você? No meu teto, minhas regras. Porque não existe essa coisa: você é meu filho, eu te amo, você faz o que você quiser. Não existe isso. O amor, ele impõe restrições. Como é que a gente vive a liberdade em Deus? Nos relacionando com Deus, aprendendo a amar e obedecer os mandamentos de Deus. Por isso que para o Filho de Deus, os mandamentos não são duros. Por isso que Jesus diz: o meu fardo é leve. Porque a gente faz baseado no amor. Eu tenho certeza, a gente tem vivido isso lá em casa, né? Hoje, por exemplo, o Nicolas não quis dormir no berço de jeito nenhum, mas nada, por nada. Aí a gente colocou ele no berço, ele começou a chorar, a gente... Chega lá, você olha para aquela carinha mais linda, você esquece que você está cansado, você esquece que você está bravo, você esquece que está mal-humorado. Nenhuma mãe aqui taca na cara do filho e fala: porque eu cuidei de você. Vai brincando. Porque o amor a gente não cobra assim, não é essa moeda. Você faz em amor, é outra história, é outro jeito. É outra linguagem. Então, a verdade encarnada exige relacionamento em amor. E aí eu quero concluir mostrando isso aqui para vocês. A verdade, ela liberta mostrando 3 coisas. Ela mostra a realidade sobre Deus, ela mostra a realidade sobre mim, e ela mostra a realidade sobre a profundidade do amor de Deus. Sobre Deus: conhecereis a verdade. Quem Deus é, qual é o seu plano, quão grande é o seu amor. Tem gente que sabe que Deus é grande, mas aí está enganado sobre si. Tem uma ideia muito elevada de si. Quem nós somos? Pecadores miseráveis que precisamos da graça de Deus. Quando a verdade de Deus se revela, a verdade em nós também fica clara. Eu sempre cito Isaías. Isaías estava lá: ai do fulano, ai de Beltrano, ai de não sei quem. Quando ele se viu diante de Deus, imediatamente ele viu a grandeza de Deus e viu a impureza dele. Falou: ai de mim. Ele falou: vou morrer. Quando a gente vê quem Deus é, verdadeiramente, a gente vê quem a gente é.
Tem muita gente que anda por aí com o nariz empinado, muito crente com o nariz. Essas pessoas não conhecem a Deus, elas conhecem religião. Quem conhece a Deus, o nariz é bem para baixo. Porque você não tem tempo de olhar para o pecado do outro, você está olhando para o seu pecado. Você está falando, Deus tem misericórdia. Paulo tem um momento que ele fala que ele é o menor dos apóstolos. Ele termina a vida, na segunda carta de Timóteo, falando, Cristo Jesus morreu para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Aí você fala, o apóstolo Paulo? É. Porque ele via Deus. Ele sabia quem Deus era. John Newton tem uma frase que escreveu Amazing Grace, né? Ele diz, a graça é maravilhosa, Deus é um grande salvador, Jesus é um grande salvador, e eu sou um grande pecador. A verdade mostra quem Deus é, a verdade mostra quem eu sou, e aí a verdade ressalta a profundidade do amor de Deus e da obra de Cristo. Somente em Cristo, obedecendo, permanecendo na sua palavra, é que eu sou verdadeiramente livre. Somente em Cristo eu sou verdadeiramente livre. Somente em Cristo você pode ser verdadeiramente livre. Somente Cristo pode ordenar os nossos amores, os nossos afetos, os nossos desejos, e nós podemos amá-lo. E aí, em Cristo, quanto mais nós amamos, mais livre nós somos. Por quê? Porque nós somos feitos de fábrica assim. Qualquer outro amor suja, qualquer outro amor polui, qualquer outro amor tira do centro. E eu quero terminar com uma frase do Francis Schaeffer. Ele diz, ele fez esse discurso na Universidade de Notre Dame, em 1981. E ele diz assim, o cristianismo não é uma série de verdades no plural, mas é a verdade escrita com V maiúsculo. É a verdade sobre a realidade total, não apenas sobre assuntos religiosos. O cristianismo bíblico é a verdade concernente à realidade total. É a propriedade intelectual dessa verdade total. E então, vive segundo essa verdade. No mundo relativista, nós precisamos ser libertos pela verdade que é Cristo Jesus. Nós precisamos abrir mão de querermos ser politicamente corretos e nos apegarmos à verdade que liberta, que é Jesus Cristo. Nos relacionarmos com ela, conhecermos a ela. Vivermos para ela. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. A gente vai ter o nosso momento de ceia também. Peça a Deus que te mostre, que te capacite, que te ajude nesse tempo tão difícil, tão complicado, de tantos desafios para a nossa fé, de tantos desafios para a nossa vida. A como você pode experimentar a verdade que liberta, conhecer a verdade plena. Um cristianismo que não é para domingo, não é para fazer cosquinha no coração, não é para aquecer o coração, mas é um cristianismo que é para segunda, para terça, para quarta, para quinta. Um cristianismo que é para mostrar como você se relaciona como marido, como esposa, como mãe, como pai, como filho, como empregado, como chefe. Um cristianismo que te mostra o valor da vida, o valor do indivíduo, o valor do mundo, da criação, o valor do outro. Algo que verdadeiramente liberta. Quantos de nós estamos presos pelas amarras da liberdade pós-moderna, que na verdade é uma escravidão? Quantos de nós estamos amarrados pela escravidão, à idolatria, a tantas coisas, a poder, a prazer, a ambição, a dinheiro? Quantos de nós precisamos ser libertos pela verdade de Cristo Jesus, que toma o todo da nossa vida? Se a verdade te libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Senhor Jesus, nos liberta. Senhor Jesus, nos liberta. Senhor Jesus, nos liberta com a Tua verdade, com a Tua palavra. Nós queremos viver num mundo que é Teu, num mundo que o Senhor é o Criador, num mundo que o Senhor tem a palavra final. Num mundo onde eu sou liberto de mim mesmo. Ai da gente se a gente fizer as nossas próprias escolhas.
A gente não quer escolher o que a gente quer ser, a gente quer seguir aquilo que o Senhor planejou para nós. Ajuda-nos, Senhor, capacita-nos como profissionais, como pais, como cidadãos, a viver nesse mundo tão difícil, Senhor. Que desafio para os pais, que desafio para profissionais, que desafio para nós como cidadãos. Defendemos essa fé total em Cristo Jesus, aquele que dá sentido à nossa vida. Senhor, nesse momento de ceia, nós apresentamos a nossa vida ao Senhor. Essa ceia é um memorial daquilo que nós, um dia, entendemos que nós pertencemos a Ti, que nós somos Teus discípulos. Essa ceia é um lembrete de que nós somos cidadãos dos céus, morando nessa terra, para fazer a diferença. Enquanto nós celebramos essa ceia, Senhor, fala conosco. Muda o nosso coração, quebra o nosso coração. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. A Lilian vai entregar os elementos, você pode pegar, se você faz parte